Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Deus abençoe todos que estão aqui nessa noite. Para a glória de Deus, amém? Você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no Salmo de número 121. Salmo 121, amém? Salmo 121. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitam, não cochiche, não cochila, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é sua sombra à sua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Ler o livro dos Salmos é sempre uma coisa maravilhosa, né, irmãos? É lindo. É muita bênção mesmo. Mas aqui no Salmo 121, o começo dele já é uma coisa assim maravilhosa, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você sabe quando é que aproximadamente foi escrito isso aqui? Quase, beirando ali próximo, 1000 anos antes de Jesus nascer, 1000. Quase isso. Amém? Nós precisamos entender, amados, que todo o Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? Gênesis a Malaquias. A carta aos Hebreus diz, e, enfim, fica declarado uma realidade sobre o Antigo Testamento. E a realidade é o seguinte: como o próprio nome já diz, né? Antigo. O que significa uma coisa antiga, irmão? Muito bem. E depois do Antigo Testamento vem uma outra coisa acontece, é o Novo Testamento. E a palavra de Deus diz assim que o testamento não tem validade enquanto não houver a morte do testador. Ou seja, é preciso que aquele que fez o testamento morra para que o testamento tenha validade. De quem é que nós estamos falando? Jesus Cristo, amém? Ele veio, nasceu, viveu entre nós, morreu. Quando ele morre, o Novo Testamento entra em vigor. E como o Novo Testamento entra em vigor, o Antigo Testamento acontece o que, irmão? Ele se torna antigo por duas razões. Antigo de idade, mais antigo, e antigo como alguma coisa que foi refeita, foi substituída. O próprio Jesus, ele fala, né, na ocasião da ceia, a gente sabe tantas vezes, já leu tantas vezes, fala todo mês isso, né? Este é o cálice do quê? Da nova aliança no meu sangue. Agora é aliança no meu sangue, diz o Senhor Jesus. Não é aliança mais no arco das nuvens, não é aliança que ele fez com Abraão, da circuncisão, não é a aliança que ele fez com Noé, na nuvem, não é nada disso. Agora a aliança é no sangue. Várias e várias vezes, dentro do Novo Testamento, você vai ver os fariseus brigando com Jesus, e Jesus fala aqui, a quem está presente aqui é maior que Abraão, eu sou maior que Abraão. Eu sou maior que Moisés. Eu sou maior que Elias. Eu sou maior que todo mundo. Em Mateus 7, no Monte da Transfiguração, quando Jesus, Pedro, Tiago e João estão em cima do monte, e Jesus se transfigura, Jesus aparece em glória para eles, junto com esse momento acontece um outro fenômeno. O aparecimento espiritual de Moisés e Elias, um de cada lado de Jesus. E quando Moisés e Elias aparecem, está falando do que, irmão? Moisés é quem? É a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia, isso é Moisés. E o Elias é quem? São todos os livros proféticos. Mas tinha mais gente no monte, não tinha? Tinha os apóstolos, Pedro, Tiago e João. Jesus é maior que todos. Amém?
Mas não é ele que fala, não. A palavra de Deus diz que uma voz que vem do alto, que é a voz do Pai, diz o seguinte: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. É a ele que vocês devem ouvir agora. Não é mais Elias? Por que não é mais Elias? Falando dos profetas. Porque tudo que os profetas profetizavam era a respeito de quem? De Jesus. E ele já veio. E tudo que a lei falava a respeito de como se deve relacionar com quem? Com Jesus. E ele já estava ali. Agora é interessante, irmãos, que Jesus fala uma coisa muito importante para nós. Ele fala assim, ó: vocês pensam que eu vim destruir a lei, que eu vim abrogar a lei, que eu vim tirar a lei fora? De maneira nenhuma. Eu vim cumprir a lei. Então o que acontece, irmão? A lei caiu, a lei não existe mais, esse negócio não existe mais? É claro que não. Por exemplo, foi em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, que Deus falou que não matarás. Por exemplo, significa que quando vem o Novo Testamento, agora a gente está podendo matar então todo mundo? Não. Os 10 mandamentos estão de pé, todos eles. Até o quarto mandamento, sim, sabe qual que é o quarto mandamento? Guarda o sábado para te santificar. Não é o sábado depois da sexta-feira, mas é Jesus. Jesus é o sábado. Fala que todo homem e mulher deveria ter um dia de descanso. Você sabia disso? Dia de descanso não é o dia de, sei lá, fazer não sei o quê. O dia de descanso não é um dia de dormir, passear, pescar, sei lá. O dia de descanso, é descansar no Senhor. Fala de um dia dedicado a Deus. Isso aí não caiu não, irmão. Foi nós que derrubamos. Você está entendendo? É a gente que derrubou o sábado. Não, volta aí. Não o sábado do... Som. Não o sábado do judeu, que começava na sexta-feira, depois das 6 horas da tarde, aquela coisa toda. Mas tudo aquilo lá era era um apontamento de como é que nós deveríamos viver com Jesus hoje. Eu quero dizer para você, irmão, todos os 10 mandamentos estão de pé. Só que eles estão aprofundados. Eles têm agora uma essência mais clara do que tinham antigamente. Porque os 10 mandamentos são para a gente se relacionar. Não é para a gente obedecer como se fosse uma lei de trânsito. A lei de trânsito existe, mas você não tem nenhum relacionamento com o guarda de trânsito, amém? A lei de Deus não pode ser igual a uma lei que nós temos aqui. A lei de Deus nos aprofunda para nós conhecermos uma pessoa. Nos tornarmos hábeis a conhecer uma pessoa. Isso eu estou fazendo só uma cama para você entender o que eu vou dizer. Quando o salmista aqui fala do Salmo 121, ele fala dentro de um tempo onde Jesus já existia, porque Jesus sempre existiu, mas Jesus ainda não estava o quê? Manifestado em carne. Era quase que 1000 anos antes de Jesus nascer, era na época do Davi isso aqui. E alguém, na minha Bíblia não tem aqui, mas alguém vê aí, tem Bíblia, esse salmo é de Davi ou não? Vê de quem é esse salmo para mim. De Davi? Então bateu, é 1000 anos mesmo. Agora, irmãos, veja só. Veja. O tempo de Davi passou. Atos, capítulo 13, diz que Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Ele morreu, ele foi sepultado junto com seus pais e ele acabou. E aí, depois de muito tempo, Jesus nasce, Jesus vem, tem a sua história, a sua trajetória, ele morre por nós, é ressuscitado o 3º dia, e hoje vive à destra da majestade nas alturas, ele vive para sempre, amém? Só que tem uma coisa mudou seriamente, e aqui que eu quero entrar com você. Escute bem isso aqui, é muito importante. Na época de Davi, de Sansão, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em nós. Ele se apoderava de nós. Ele falava, ele direcionava, ele dava poder, ele dava unção. Mas
Em nenhuma parte do Antigo Testamento o Espírito Santo é morador. Só depois que Jesus cumpre toda a Escritura e recebe toda a autoridade no céu e na terra, ele fala assim, ó, eu vou voltar para o Pai, lá em João, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Jesus sobe ao Pai, Atos capítulo 1, e Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. De Atos capítulo 2 até hoje, o Espírito Santo nunca foi embora, viu, irmão? Ele está aí, ó. A pergunta é, ele está aí, aonde que ele está aí? Aonde que mora Deus? Onde que mora Deus, irmão? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, por acaso vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? 2 Coríntios capítulo 6, ele fala, acaso vocês não sabem que vocês são o santuário do Deus Altíssimo? A casa de Deus, agora somos nós. Nós somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, aquele que se une com o Senhor é um Espírito com Ele. Deus está dentro de mim. Você crê na palavra de Deus, irmão? Se você crê, você é casa do Espírito Santo. Isso significa o quê? Que Deus se movimenta. Deus já teve carne. E o nome dele foi chamado Jesus. Mas o Deus encarnado, isso é João capítulo 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto Jesus estava em carne, ele habitou entre nós, ou seja, conosco. Quando Jesus sobe em Atos capítulo 1, e o Espírito Santo, cujo um dos nomes é Espírito de Jesus, que é o mesmo Deus, desce, ele deixa de habitar entre nós para habitar em nós. Deus volta a ter carne de novo. Sabe como? Porque antes, Jesus, que é o Deus encarnado, andava para baixo, para cima lá em Jerusalém, fazendo um monte de coisa lá em Israel. Hoje Jesus não está mais aqui em carne, amém? Em carne não, mas em espírito ele está. E ele está onde? Então, como dizia um pastor muito antigo, aonde você for, Deus vai. E aonde você não for, Deus não vai. Não é que Deus não vai porque ele não pode ir. Não, ele pode fazer qualquer coisa. Ele não vai porque ele escolheu assim. Entendeu, irmão? Por isso, nós entendemos um pouco mais quando Jesus falou assim, ó, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Por quê? Se Deus está em todo lugar, por que ele simplesmente não aparece para todo mundo e liquida essa fatura? Por que ele escolhe você para levá-lo? Porque, irmão, se isso não fosse verdade, não faria nenhum sentido Jesus mandar a gente pregar o evangelho por todo mundo. Para quê? Ele mesmo vai lá. Um anjo vai, alguém vai. Agora ele fala, não, eu vou habitar em você. E aonde você for, você vai me levar. Como? A mensagem, o evangelho. Você está entendendo? Então eu queria, nessa noite, fazer uma releitura disso aqui com você. Porque o Salmo 121, como eu falei, ele pertence a uma época que o Espírito Santo não habitava nos homens. Mas hoje nós não estamos mais naquela época. Nós estamos nessa época. E nessa época, o Espírito Santo não está sobre o monte. Ele está dentro de quem? Então veja, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Como ficaria isso aqui hoje? Pense. Para onde é que eu devo olhar para ver Deus? No mínimo dois lugares. Primeiro, e os dois falam na mesma coisa. Se o Espírito Santo habita em nossos corpos, Jesus habita no seu corpo, que é a sua igreja. A igreja chama corpo de Cristo, você acha por quê? Você vai ver em Apocalipse capítulo 1, que Jesus andava entre os 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas.
E as 7 estrelas na mão de Jesus eram 7 líderes daquelas igrejas. Você vai ver que quando Jesus vem, ele escolhe você e eu. Ele escolhe trabalhar através de nós. Veja, cuidado com essa palavra, ele escolhe. Ele poderia não fazer, porque ele é todo poderoso, amém? Ele faz o que ele quiser. Deus não depende de homem, amém? Mas ele escolheu. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, entre tantas passagens, 2 Coríntios capítulo 5, ele nos chama de cooperadores de Deus. Ele nos chama, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, de embaixadores de Cristo. Sabe o que é o embaixador? O embaixador é o representante oficial e legal de um país estrangeiro dentro de outro país. Então você vai lá em São Paulo, por exemplo, ou em Brasília, vai lá na embaixada dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, por exemplo. E tem várias placas lá. Quando você pisa ali dentro, você está oficialmente em território americano. Dentro do Brasil. E assim é qualquer embaixada no mundo inteiro. Quantos estão entendendo? A igreja é o quê? A igreja é uma embaixada. A igreja ela tem que ser um pedaço do reino de Deus na terra. Pisou aqui dentro, você está oficialmente pisando em terra santa. Lembra que Deus falou para Moisés um dia? Lá na época de Moisés, que é bem antes de Davi ainda. Deus falou o que para ele? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o solo, o lugar, a terra que você está pisando é o quê? É santa. Ela é santa por 2 coisas. Primeiro, porque Deus estava ali. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Certo? Segundo, tinha uma conversa ali, não tinha? Tinha um porquê de Moisés estar ali, não tinha? Você lembra qual é? Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo que está preso no Egito. Sabe o que é um lugar santo? É um lugar onde tem uma presença santa e o assunto é santo. Amém? Onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, o assunto nunca é bobeira. Ele é sempre algo importante do reino de Deus. Bobeira a gente conversa em outro lugar, a gente brinca em outro lugar. Mas Jesus foi categórico quando ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Você pode estar reunido com os irmãos sem o nome de Jesus. Estar ali. Em meu nome significa o quê? Eu estou centralizado ali. É de mim que sai o assunto. Quantos estão entendendo, irmãos? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Como ficaria isso aqui hoje? Para onde é que você deve olhar e viria o seu socorro? Se nós estamos no tempo do Espírito Santo, pensa. No mínimo 2. Primeiro, a igreja. E segundo, se Davi estivesse aqui hoje, nesse tempo, o tempo do Espírito Santo habitando dentro de nós, como o apóstolo Paulo, aí vai fazendo sentido, quer ver? O apóstolo Paulo falou assim, ó, já não sou eu quem, mas é Cristo que vive em mim, certo? Se Cristo vive em você, o evangelho de Deus continua. Não é para você escrever outra Bíblia não, amém? Não é nada disso. É para continuar as suas, aquele que crê em mim, obras maiores. Como você está entendendo? Ficaria assim. Eu elevo meus olhos e olho para a igreja. Por que é elevo, irmãos? Porque por mais que as pessoas acham que não, a igreja é um lugar elevado. Porque ela é um lugar espiritual. E não tem nenhuma espiritualidade para baixo da terra, a não ser satânica. Ela ainda continua no alto. Tanto é verdade isso, que lá em Apocalipse 21 diz o quê? Olha a noiva, a nova Jerusalém que desce do céu, adornada como uma noiva. Está falando de quem, irmão? Da igreja glorificada.
Então eu ficaria assim, eu levo meus olhos para a igreja, de onde virá o meu socorro? Das pessoas que estão lá dentro. O meu socorro vem do Senhor que habita dentro deles. O mesmo Senhor que fez todas as coisas habita dentro deles. Esse tipo de gente, os cristãos, não permitirão que os meus pés vacilem e que eu caia. É certo que eles vigiam por mim, porque Deus está dentro deles. O Senhor que habita dentro deles guarda a minha vida. Eles me ajudam a não tropeçar. De dia o sol não me molesta, nem a lua de noite. O Senhor que habita dentro deles me guarda de todo mal e guarda os problemas que eu tenho na minha alma. O Senhor que está dentro deles guarda a minha saída e a minha entrada, agora e para sempre. E agora, irmão? Ah, mas isso aqui está meio esquisito. Vou mostrar para você. Você já leu com certeza, claro que absolutamente, Mateus capítulo 25. Agora é Jesus falando. Em Mateus capítulo 25, ele fala de uma parábola muito importante, a parábola das ovelhas e dos bodes. As ovelhas do lado direito dirão: vinde benditos do meu Pai para o céu eterno, a glória eterna que eu tenho preparado desde antes da fundação do mundo. E do lado esquerdo ficam os bodes, que vão ser apartados para o fogo eterno, amém? Você conhece a passagem? Mas ela está dentro de um contexto de um capítulo inteiro. E sabe de quem é que Jesus está tratando como bodes e ovelhas ali? Quem é que vai entrar? Quem são os filhos e quem não são? É só você ler um pouquinho antes, onde ele fala assim, ó: porque eu tive fome, e o quê? E o meu pai me deu de comer, não foi? Assim, né? Não. Eu estava com fome e você me deu de comer. Ué, mas lá em Mateus 4 ele não falou nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Não é? Aonde é que está a palavra? Aonde é que está a boca que sai a palavra de Deus agora? Você pensa, irmão, que o evangelho é uma coisa para a gente ficar lendo, que é bonito? Talvez, agora você vai entender um pouquinho mais por que algumas pessoas vão ser condenadas ao inferno mesmo. Porque ele está simplesmente tentando dar um nó numa pessoa que não se dá nó. Quando Jesus morre para salvar você e ressuscita para te dar poder, e ele mesmo fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: eu darei poder para vocês serem minhas testemunhas. Eu não darei poder para vocês ficar fazendo sei lá o quê. Eu vou dar um poder para vocês serem minhas testemunhas. Gente que me conhece, gente que me representa. E aí ele fala em Mateus 25, olha, eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava sem roupa, eu estava nu e você me deu vestimenta. Eu estava enfermo, estava doente, você foi me visitar. Eu estava preso e você me foi ver. Começando de trás para frente, você já leu Hebreus capítulo 13, versículo 3? Por exemplo, lá está escrito assim, ó: lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. Lembrai daqueles que estão encarcerados. Sabe quem está falando? De gente que está preso, gente que está nos presídios. Lembrem-se deles como se estivessem presos com eles. Porque a única maneira de fazer alguma coisa por uma pessoa é se sentindo no lugar dele. É isso que a Bíblia chama de misericórdia. Misericórdia é a junção de duas raízes, de duas palavras. Misericórdia. Miséria e córdia. Córdia é coração. Por isso que você vai ver cardiocentro. Córdia, cardio, é coração. O que é ter misericórdia? É observar, é ver a miséria do coração humano, a fraqueza do coração humano. E quando você vê aquela miséria do coração humano, você vê o seu. E aí você se iguala com aquela pessoa e você passa a sentir o que ela sente. Hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas quer dar opinião sobre a vida dos outros. Irmão, nós não somos chamados para dar opiniões. Nós somos chamados para se compadecer uns dos outros.
Agora tem uma coisa, compaixão não é dó. Deus não tem dó de ninguém. Pode procurar na Bíblia. Nem Deus tem dó e nem o diabo tem dó. A única criatura que inventou ter dó foi quem? Esse negócio de dó estraga. Porque ele não é misericórdia e não é compaixão. Ele é uma tentativa humana, carnal, de ter pena de você sem consertar você. Esse negócio de dó é uma desgraça. Não tenha dó de ninguém. Se você for ter alguma coisa, tenha o sentimento que a palavra de Deus disse, que chama misericórdia, compaixão, dó. Dó e pena. Ai, estou com pena. Irmão, isso não presta e não serve para nada. Pena e dó, não serve para nada. Não te movimenta. Você já imaginou, né, a história, você conhece muito bem a do bom samaritano? Se o bom samaritano tivesse passado e visse aquele homem lá caído, e tivesse dó, e tivesse pena, nossa, olha, porque dó e pena teve o sacerdote, dó e pena teve o levita, que passou, viu, ficou tristinho, mas ó, continuou, irmão. Isso é dó. Deus não tem dó de ninguém. A Bíblia nunca diz em lugar nenhum que Jesus teve dó de ninguém. Ele teve compaixão. Ele sentiu misericórdia. Como diz, ele olhou e ele chorou até, porque ele viu aquele povo como ovelhas que não tinham pastor. Ele viu que ele era necessário na vida daquelas pessoas. Você se vê assim? Jesus está dentro de você? Se Jesus vive dentro de você, ele é o mesmo Jesus que ele sempre foi. Não é um novo Jesus. Ele é o mesmo Jesus morando dentro de você. Então, quando você olhar, Jesus vai sentir a mesma coisa que ele sempre sentiu. Misericórdia. E é engraçado que fala tudo aquilo, e os discípulos falam assim, Senhor, mas quando que nós fizemos isso aí? Eles não sabiam. Eles não discerniam. Jesus falou, pois é, quando vocês fizeram a um dos meus, fizeram para mim. Mas daí ele começa a segunda parte, ele fala, olha, mas eu também tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me deu uma roupa. Eu estava preso, você não foi me ver. Eu estava enfermo, você não foi me visitar. E o pessoal diz, Senhor, quando é que nós deixamos de fazer? Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus. A palavra usada é muito importante, irmão. É um dos meus pequeninos. Não é um dos meus filhos, um dos meus valentes, um dos meus líderes, um dos meus... Não, é um dos meus pequeninos. Por quê? A palavra pequenino aqui, ela tem o seguinte significado. Vou usar algumas palavras aqui, mas não tenha isso de uma maneira pejorativa. É a pessoa mais pobre, mais desprovida de qualquer coisa que você possa imaginar. É aquela pessoa que ninguém quer ter como amigo, não quer convidar para sair, não quer convidar para ir em Campo de Jordão, não quer convidar para ir em Ubatuba, não quer convidar para lugar nenhum, porque ele é tão pobre. E não é só pobre financeiramente falando, mas é pobre assim de espírito, não sabe conversar legal, não sabe fazer aquelas conversas maravilhosas da Bíblia, não sabe comentar sobre nada, ele nem sabe comentar sobre nada, ele só dá risada e toda vez que ele fala uma coisa que não tem nada a ver. Conhece alguém assim? Esses são os pequeninos. E Jesus está dentro deles, através deles. Você viu, irmãos, que aí ele fala assim, se você não fez isso por mim, você é considerado um bode. Lê lá para você ver. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê que a gente está numa berlinda violenta? E sabe por quê que Jesus colocou essa passagem num nível de gravidade, de seriedade tão alto como essa? Porque se você errar aquele alvo lá, ele chama... Lê aí para você ver. Ele chama você de bode, que ele vai botar do lado esquerdo e não quer nem saber da sua cara. São para essas pessoas que ele vai dizer essa frase aqui, ó, eu nunca te conheci. Eu não sei quem é você. E aí a gente pensa, né, na nossa espiritualidade, que é um tipo assim, Jesus está lá em algum lugar no céu, atrás de uma nuvem, então ele está lá, mas ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. É lógico que Jesus sabe quem você é, como é que ele não conhece você? Vocês estão entendendo, irmão? Ele não conhece você, não é que você era uma pessoa que estava escondida, ele não sabia que você existia, não. Está tudo conectado.
Quando Jesus fala agora em Mateus 25, olha, eu não conheço vocês, vocês vão se apartar de mim porque nós nunca estivemos juntos. Ele está falando do quê? É só você ler, irmão, interpretação básica de texto. Segunda, eu não sei, é lá na escola que período que mudou tudo. Antes era primário e outro, agora você é fundamental, 2, 3, mudou tudo. É lá na escola, lá, você sabe disso aí, onde que é. Elevo meus olhos para as pessoas, eu tenho esperança nelas, porque Deus está dentro delas. É uma mensagem que a gente perdeu. A gente não crê, quer dizer, a gente crê olhando para a Bíblia e dá glória a Deus, mas a gente não consegue encarnar a palavra. A gente não consegue mais dizer, você quer ver, irmãos? Você quer ver um exemplo? Você viu aquela passagem que Jesus está na sinagoga, no sábado, e dá um livro do profeta Isaías para ele ler. Ele abre em Isaías 61, você viu isso aí? E ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar aos pobres, curar enfermos, e pregar o ano aceitável do Senhor, liberdade aos cativos. E aí ele termina de ler o profeta, ele fecha o rolo e dá na mão do sacerdote, e ele fala isso aqui, ó, hoje se cumpriu essa palavra. A hora que ele falou isso aí, irmão, mas deu um auê. O pessoal queria matar ele na pedrada. Aí você lê aquilo, nossa, que tremendo. Aquele lá devia ser nós. Você deveria, e eu deveria, pegar esse livro e ler essa passagem e fechar e entregar na mão do irmão e falar assim, sabe essa passagem aqui? Sou eu. Ela se cumpre hoje. Esse cara aqui que está falando aqui, ele sou eu. Você está entendendo qual que é a sua missão, irmão? A sua missão não é vir assistir culto, não. Sua missão não é vir aqui ouvir o que eu tenho para dizer. O que ele vai falar hoje? Não, irmão, não. Senão você vai bater fora do alvo. A sua missão, a razão. Eu não sei para que eu existo. Eu não vou te falar. Você existe para encarnar a palavra. O que é Deus morando dentro de mim? Deus é espírito, irmão. Deus não é carne, Deus é espírito. Mas a palavra, o verbo ativo, a palavra em ação, a palavra que exprime ação, que é o verbo, encarnou. Se fez uma palavra que se fez carne. Uma palavra que estava num livro, que está falando o que é a palavra que se fez carne? Tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas, tudo aquilo que foi falado por Moisés. Jesus está falando o quê? O que está dizendo João capítulo 1? O que significa o verbo se fez carne e habitou entre nós? O verbo que era Deus, estava com Deus e era Deus. Ele está falando que a palavra, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado, agora virou o quê? Virou gente. É só você pegar o primeiro, o Evangelho de Lucas. Quer ver? Abre, por favor, irmão. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas também escreveu Atos. Atos foi escrito por Lucas. Se você não sabia, saiba. Lucas capítulo 1. Olha o que ele diz. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Diz assim. Visto que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, escrever a você, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza de todas as coisas que você foi instruído. Atos capítulo 1, é o mesmo Lucas, é o mesmo escritor. Olha o que ele vai dizer em Atos 1 agora. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, está vendo? A mesma pessoa. Relatando todas as coisas que Jesus começou a... O que Jesus fez, irmão? Ele começou a fazer e ensinar. São duas coisas aqui, ó. Até o dia que, depois de haver recebido os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, foi elevado às alturas. E a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que por mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo
não depois desses dias. O que é um batismo na água? Você já foi batizado nas águas, não foi? O que aconteceu com você? Estava lá água, piscina, rio, não sei onde você foi batizado. Alguém pegou você ou não, colocou a mão nas suas costas e fez o quê? Enfiou você dentro da... O que é o batismo com o Espírito Santo, então? É pegar você e enfiar você dentro de quem? Enfiar você dentro de quem, irmão? Dentro do Espírito Santo. O que acontece com o seu corpo quando você é enfiado totalmente dentro da água? Você tem água por todos os... Quando pega o seu espírito e batiza você e mergulha você dentro do Espírito Santo, o que acontece com você? Está vendo que batismo com o Espírito Santo não é qualquer coisa? Ah, eu já sei que é batismo com o Espírito Santo. É ficar orando em língua. Aí ele para de orar em línguas, mas continua com a mesma língua suja que ele tinha antigamente. Isso não é batismo com o Espírito Santo, nunca foi. Isso é uma enganação da igreja evangélica moderna. Ah, aquele cara é batizado com o Espírito Santo. Irmão, ser batizado com o Espírito Santo é ser mergulhado dentro de Deus. Que Deus é como um rio. Lembra lá em Ezequiel, o rio que sai debaixo do trono de Deus? Você já leu? É ser, literalmente, vou usar essa palavra, enfiado, mergulhado dentro de Deus. Você fica lá. E isso acontece o quê? Eu saio dali, daquele batismo, cheio de quem? Espírito Santo. E aí, todas as pessoas que forem buscar Deus, devem encontrar Deus na onde? Lá no seu serviço. Aonde você estiver, Deus está. Aonde? A pergunta é, as pessoas podem dizer o Salmo 121? Eu olho para a igreja e vejo Deus. Eu olho para o Marcelo, para o Cristiano, para a Duda, eu vejo Deus neles. Se eu quiser procurar Deus, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas vão encontrar Deus em primeira instância na sua vida, depois no Espírito. Ele nem sabe que Deus existe, ele não sabe nem que é Bíblia, irmão. Você está entendendo? Como diz um velho ditado aí que é verdadeiro, muita gente vai começar a ler a Bíblia olhando para você. Tem gente que nunca vai ler a Bíblia inteira 2 vezes no ano, mas ele vai ler você. Ele vai ler as letras da Bíblia nas suas atitudes, pequenas e grandes. Porque eu não estou no tempo de Davi mais. Eu estou nesse. O Espírito Santo, Deus não está em cima do monte. Deus está aí dentro de mim. Só que esse salmo aqui fala de socorro. Fala de gente que tem Deus dentro dele, um Deus que sempre ajuda os outros. Sempre salva. Tanto é verdade que a poderosa semente que é o evangelho, quem é que carrega? Quem é que carregava? A parábola do semeador, quem é que carregava a boa semente? Quem é? O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Quem que era, irmãos? Ele está falando dele mesmo. Só que quando ele termina a parábola, com quem é que está a semente do evangelho agora? Com ele ou com a gente? É Deus que anda pregando por aí ou somos nós que levamos a palavra dele? Hã? Agora, tem um monte de gente com um saco de semente em casa. E você acha que isso aí não vai dar em nada? Você viu a parábola dos talentos? Você vai lembrando uma parábola atrás da outra. Você vai ver, irmão, nenhuma parábola fica por isso mesmo. Vai ler para você ver. Ah, se der, deu, não der, beleza, é nós, aleluia, é nós. Tudo tem um começo, um meio, um fim, tem uma responsabilidade, tem uma recompensa, mas também tem um juízo. Pode ler todas, todas. Nada fica assim, de boa, cara. Deus, sabe, o Deus que tem dó. Meu filho, eu entendo você, fica tranquilo, é nós, aleluia. Deus parece um hippie. Deus parece aqueles caras que tem barraca de, como é que é aquele artesanato de rua? Lá em Ubatuba, você viu aqueles caras, barbudão, fica lá. E aí, mano, se Jesus deve ser igual a esse cara. E aí fica aquela coisa de boa conversa. Jesus é tipo um amigão. Muitas pessoas falam, né, mas Jesus entende, né, irmão? Jesus entende a gente. Realmente, irmão, Jesus entende. E essa é a pior frase que você podia ter dito. É justamente porque Deus te entende, que Ele sabe que muitas vezes você está mentindo. Que você tinha tempo sim.
Você tinha condição? Sim. Você podia ter ligado? Sim. Você podia ter feito alguma coisa? Sim, mas você não fez. E para isso, né, irmão, a gente tem as desculpas melhores. Só que as melhores desculpas só funcionam para quem quer ouvir para poder usar. As melhores desculpas não colam com Deus. Porque Deus é verdade e mentira. Deus não trabalha com boa intenção. Deus trabalha com verdade e mentira. É sim, sim. A grande maioria das coisas está indo por onde? Uma explicação do porquê nós não fazemos. Do porquê que nós quebramos os princípios, seja ele qual for. Então você vai ver que diz claramente, olha, eu estava com fome e você me deu de comer. Quando nós estamos falando aqui, irmãos, terça-feira aqui na escola, aqui, Formate, você já leu Mateus capítulo 6? Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre as disciplinas do Espírito. Sobre como se consagrar. Escuta isso aqui. Jesus, em Mateus 6, ele vai ensinar sobre oração, jejum e esmola. Esmola. Sabe o que é esmola? Ajudar o outro. Dar as coisas para os outros. Engraçado que nas 3 passagens, ele faz um circuito, um círculo completo falando o quê? O que é, irmão, ouve por favor, o que é uma pessoa consagrada a Deus? Ah, já sei, é um cara que fica orando lá, ó. Ele fica orando, ele fica orando, ele fica orando, ele fica orando, ele fica orando. Isso é igreja evangélica. E do outro lado tem um cara que está jejuando, está jejuando. Então você olha para essas duas pessoas e fala, nossa, que é mulher de Deus, essa é a mulher de Deus. Desmembra essa frase para você ver. Por que ela é mulher de Deus? Seja sincero. Na moderna, nesses tempos que nós temos vivido. Porque ela é uma mulher que vê, é uma mulher que tem sonho, é uma mulher que fala revelação. Irmão, vá trabalhar no foto 3x4. Você tem revelação, vai trabalhar na foto 3x4, vai lá revelar a foto. E é tão sério o que eu estou falando. Você pode ter uma foto minha, mas você não sabe quem eu sou. O fato de ver uma imagem no sonho, na visão, o fato de ver a imagem, a fotografia de alguém, não significa que você sabe o que ela está passando. É simplesmente uma foto de alguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu tive um sonho, tinha uma visão com o Lúcio aparecia, e daí? E agora? Ah, não sei. Ele aparecia. Então ele aparecia, deixa ele aparecer. Quem sabe assim ele aparece mais e fica quietinho lá no canto. Nós arrancamos um trecho da Bíblia sem perguntar para Deus se podia. Nós arrancamos fora. Porque hoje homem e mulher de Deus consagrado é o que, irmão? Seja sincero. Um cara que ora aí, se você achar uma mulher, um homem que é de jejum e oração, você quase arranca a roupa perto dele. Parece um tipo de sacerdote. É uma coisa... Agora, cadê a parte que Jesus falou no meio? Nós arrancamos isso da vida de consagração. Então Jesus ele vai ensinar para nós assim, ó. Você quer se consagrar? Você quer se consagrar a mim? Vá lá e ore. Ore? Sim, lógico. Eu não estou falando para arrancar não, amém, irmão? Porque na oração, eu sou o Deus que te vê em secreto. Não é? Está escrito lá? E no jejum, eu sou o Deus que te recompensa em secreto. Certo? Cadê a esmola? Como ato de consagração. Quem é que você conhece que disse a frase assim, ó, Deus está me chamando, semana que vem eu vou consagrar a semana inteira. Você já pensa o quê? Irmão, lembra comigo. Se eu chego aqui e falo para você, irmãos, semana que vem nós vamos consagrar a semana inteira ao Senhor. O que vem na sua cabeça? O que vem, irmão? Jejum e oração. Eu quero saber por que não vem esmola. Você está lá no meio. Você faz parte da mesma coisa. Eu quero saber por que a gente arrancou isso fora. Quem é que você conhece nos últimos anos, talvez na vida inteira, que falou assim, ó, semana inteira eu vou me consagrar ao Senhor. Vou passar a semana inteira dando para o pobre. Ajudando o pobre. O nu.
Eu vou passar a semana inteira indo no hospital, todo dia. Porque isso é consagração. Fala o nome dessa pessoa para mim. Onde que ela está, onde que ela congrega? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é Mateus capítulo 6. Leia aí, ó. Lê. São 3 pontos para a vida consagrada. Um é diante de Deus, outro é contra a carne e outro é a favor do próximo. Vida consagrada é estar diante de Deus, andando na direção de Deus, contra a carne, que é o jejum, e a favor do próximo, que é Você arranca um desses aqui. Arranca um ensinamento de Jesus do meio das coisas. Lê aí, irmão, está escrito aí, ó. Lê aí para você ver. E aí o que acontece? Nós temos uma igreja moderna hoje, uma igreja dos dias de hoje, que ajuda os outros muito pouco. E irmãos, quando eu estou falando ajudar, eu não entenda cesta básica, comida e uma blusa, tá bom? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando, como diz aqui no Salmo, aqui, ó. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Irmãos que cuidam de outros irmãos para que ele não caia. Por quê? Porque Deus está dentro de mim. Ou, é certo que não dormita, ou seja, é certo que não cochicha e nem dorme o guarda de Israel. O que é isso? Pessoas que intercedem por mim. Pessoas que oram por mim. Pessoas que quando estão diante de Deus, ele nem pede nada, mas ele pede por mim. É isso aqui, ó. O intercessor é quem? O intercessor não é um cara que está na lista com o nome e problema de um monte de gente. O intercessor é alguém que ele não tem nem a oração dele mais. A oração dele é toda movida em misericórdia pela vida dos... Só que tem uma coisa. Você lembra lá em Jó 42? E Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus... Dá uma mudada na sua oração, irmão. Talvez está na hora. Amém? Começa a sair do centro do universo e colocar as pessoas que precisam de verdade muito mais que você. E nessa misericórdia Deus vai falar assim, cara, eu vou ajudar mais esse cara agora, sabe por quê? Porque até que enfim ele tirou o olho do umbigo dele. Dele mesmo. Porque Jesus falou assim, ó, as pessoas deveriam encontrar a mim em você. Sabe que eu já falei aqui uma vez, um dia fui levar a Helena na escola, descendo aqui de manhã naquele anel viário. Deus falou assim para mim, se eu marcar um encontro com você no outro, você vai? Deus não mora dentro dele? E se Deus estiver chamando você para uma conversa com ele, através de mim? Hã? Ah, isso aí não tem não. O quê? Você está de brincadeira, né? A Bíblia toda fala sobre isso. Você vê o apóstolo, você quer ver isso aqui? Isso aqui, o Salmo 121 em exemplo. Abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 7. Nós vamos encerrar. 2 Coríntios 7. Vou mostrar para você isso aqui, ó. Que nós estamos falando da maneira mais rápida por causa do tempo. 7:5. 2 Coríntios 7:5. Palavras do apóstolo Paulo, hein? Não é do Zezinho da esquina, não. Olha o que ele fala. Isso daqui, irmão, olha só, antes de você ler, deixa eu falar uma coisa para você. Isso daqui é uma bênção para a sua vida, que nós vamos ler agora. Isso daqui é um bálsamo de cura para a sua vida. Por quê? Para de se achar o último bolacha do pacote. Para de pensar que o seu sofrimento nunca ninguém soube o que está acontecendo. Cara, você está de brincadeira, né? E para de pensar que ser um homem de Deus, usado por Deus, uma mulher de Deus, não é ter problemas e sofrimentos na vida. Olha aqui, ó. Porque quando eu cheguei na Macedônia, o apóstolo Paulo falando, eu não tive nenhum alívio. Olha aí, ó. O que estava acontecendo? Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Por fora, combate, e por dentro, temor, ou medo. O que ele está falando, irmão? O cinto estava apertado por fora e por dentro não estava bem, espiritualmente.
por dentro eu estava com medo. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma alusão, cara, espiritualmente eu não estou bem. Espiritualmente não estar bem não significa que você negou Jesus, não é mesmo? Não é nada disso, amém? É o dia mal, aqui ó, olha o dia mal que ele fala em Efésios 6 aqui ó. Ele chegou naquela cidade, usar essa expressão, o bicho pegou pro lado dele, por dentro e por fora. Porque uma coisa, irmão, é o bicho pegar por fora e você está lá, firmão com Jesus aqui dentro. Você tá quentão mesmo com o Senhor, vibrando. E o pau quebrando fora. Então o pau quebra mesmo. Agora, quando o pau está quebrando fora e por dentro você está desestabilizado, irmão, aí é o dia mal, aí chegou. Aí o bicho pegou. Aí é difícil. Bem difícil. Olha o que ele fala. Porém, Deus que conforta os abatidos. Você já se sentiu abatido, irmão? Eu já. E o apóstolo Paulo também. Então está em casa. Ele me consolou com a chegada de um anjo chamado Miguel. É isso que está escrito aí, né? Com anjo fulano de tal. Não. Ele me consolou. O que é consolar, irmão? Deus me consolar fala de quem? Quem é o consolador? Resumindo, Deus que conforta os abatidos veio me ajudar na chegada de uma pessoa. Mas não era qualquer pessoa, era a pessoa que carregava o consolador dentro dele. Por que Deus não mandou um anjo para Paulo? Ele mandou um anjo para soltar Pedro da cadeia, não mandou? Paulo já teve visões do Senhor, várias visões do Senhor. Paulo teve arrebatamento ao terceiro céu. Por que a hora que o negócio ferveu para o lado dele, ele não teve uma visão espiritual? Irmão, seja sincero. A coisa está fechada para o seu lado. Você está orando, daqui a pouco você abre o olho. Jesus está em glória na sua frente. O que você sente? Cara, pode cair um míssil aqui, o mundo pode acabar. Agora está fechado, Jesus está aqui, pode acabar. Jesus mandou quem? Jesus mandou uma pessoa. Ele estava dentro daquela pessoa. O que é um homem espiritual? É um homem que discerne todas as coisas, não é? Inclusive, ele discerne em quem o Espírito Santo vem e em quem o Espírito Santo não vem. O nosso problema é que muitas dores estão continuando, que a gente está recebendo todo mundo como se fosse veículo do Espírito Santo, mas nem todo mundo carrega o Espírito Santo, irmão. Tem gente carregando besteira por aí. Olha o Paulo, ó. Não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à nossa saudade, o vosso choro e o vosso zelo por mim, aumentando minha alegria. Olha, irmão, olha, meu Deus, cara. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão. O cara não chegou em profecia. Ei, eu te vi na cadeia, varão de guerra. E aí começa aquele fogo. Não. O Paulo está quebrado por dentro e por fora. Chega o irmão Tito e fala o que para ele? Fala o que? Olha, irmão, como é que o grande Paulo estava. Olha aqui, ó. Presta atenção. Ele se referiu a mim, ou seja, a nós, que vocês estavam com saudade de mim. A vossa saudade. Vossa. A saudade de vocês. A saudade, ou seja, o Tito. Como é que Tito levantou Paulo? E aí você vai entender aonde é que Paulo estava quebrado. Presta atenção. Tito falou assim, Paulo, fica firme, cara. A igreja está com saudade de você. Irmão, se o Paulo ficou alegre, preste atenção, quando ele soube que os irmãos estavam com saudade dele, ele estava o quê? Carente. O Paulo. E aí aparece você, o lindo. Não, eu não, eu sou homem de Deus. Quebrado aqui dentro e dando um diz. O apóstolo Paulo aqui, irmão. O apóstolo Paulo, aqui, ó. Ficou alegre quando soube que os irmãos estão com saudade dele. Sabe por quê? Porque a gente é gente. Irmão, é engraçado que Filipenses capítulo 2 diz que Deus, que Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou forma de quê?
Tomou forma de quê, irmão? De homem, forma humana. Foi reconhecido em forma humana. Aí chega nós que somos humanos e queremos ser reconhecidos em forma de Deus. Isso é demoníaco, isso é diabólico. Jesus não veio revelar que você é um tipo de Deus. Ele veio revelar que você é homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não criou o homem para ser outro Deus. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Jesus é o quê? Ele é o Deus perfeito? Não, ele é o homem perfeito. Ele é o segundo Adão. Leia Romanos. Ou seja, Deus sendo Deus se esvazia para ser igual a nós. Agora a gente não quer se esvaziar, porque a gente quer se encher para ser igual a um tipo de Deus. Tenha santa paciência, cara. É demais para nossa cabeça um negócio desse. Então, irmãos, não é fraco um homem que chora. Jesus chorou. Você está indo aonde? Você vai morrer, cara. Jesus chorou. E não foi uma vez só, não. E não foi por causa de assim, ai meu Deus. Já sei, porque o Lázaro tinha morrido. E aí ele chorou. Não. Jesus chora quando ele olha para uma cidade. É a mesma coisa que está descendo para Ubatuba aqui, tem um mirante, você olha lá e começa a chorar. Porque ele chorou quando ele viu Jerusalém. Ó Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha junto os seus pintinhos, mas vocês não me quiseram. O que significa isso? Enquanto você tem problema de rejeição, você tem um Deus que foi extremamente rejeitado. Por isso que a carta aos Hebreus diz que ele é sumo sacerdote perfeito e para sempre, porque ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele sentiu tudo que você está sentindo hoje, nessa noite aqui. Jesus sentiu tudo. Não existe nenhum sentimento em você que Jesus Cristo não tenha sentido. Eu já fui muito rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não quiseram, o rejeitaram. E é Deus, hein? Deus mequetrefe que a gente é, não é Deus. Então, se o seu Jesus foi rejeitado, quando você for, sabe o que você faz? Dá glória a Deus. E não fica, agora, aí, ó. Vai pro lado da ponte, ó. Faca no peito, veneno de rato. Para, rapaz. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Quando você sofre igual Jesus sofreu, injustamente, não é por causa de pecado, não. Não é sofrer como criminoso ladrão, é sofrer por causa de Cristo. Você deve se alegrar. Porque em alguma coisa você se parece com Ele, nem que seja no sofrimento. A gente só quer parecer com Jesus do quê? Seja sincero, milagres, eu vou voar no céu, tenho asas, poder, luz saindo do meu olho. Cara. Lê esse livro. Os grandes homens de Deus que você vê aqui e admira, todos eles eram parecidos com Jesus, sabe no quê? No sofrimento. Diz a história que o apóstolo Pedro ia ser crucificado. Não admitiu ser crucificado como Jesus, porque o negou. Pediram para crucificar de cabeça para baixo. Jesus está dentro de nós. Agora nós devemos ser o Salmo 121 para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas do trabalho, para todo mundo. As pessoas vão encontrar Jesus em você, irmão. Você é um ponto de encontro, de conversão. Você é um ponto de encontro de salvação. Você é um ponto de encontro de cura. Você quer ver a coisa mais ridícula que a gente faz? Você está lá no centro da cidade, está na casa da sua tia, está no casa de um parente, você está em algum lugar. Aí tem uma pessoa assim lá no canto assim, ó. O cara está com dor de cabeça, o cara está passando mal, o cara está endemoniado. Você entra na casa da pessoa, você vê aquelas trevas, a coisa está feia. O que você faz? Dá o seu nome aqui que eu vou levar para nós orar lá na igreja. Não. Escreve o seu nome aí que eu vou levar lá para a oração. Não, irmão. Você não está lá? Não tem que escrever o nome de ninguém em lugar nenhum. Fala assim, eu estou aqui. Eu vou orar agora. O que está acontecendo aí? Está acontecendo. Não, eu estou aqui. Deus me mandou que eu
vou orar agora, porque Jesus está dentro de mim, aí você ora. Depois, se você quiser trazer o nome para nós orar aqui, não tem problema. Mas primeiro você tem que orar primeiro. Ai, me dá uma foto aí que eu vou levar lá. Não, cara, age. Entra em ação lá. Deixa Jesus sair. Só que só tem a maneira de Jesus sair. Se a semente que cai na terra não morrer, fica ela. Mas se ela morrer, ela dá muito. Você já viu, irmão? Acho que todo mundo fez aquela experiência, pelo menos uma vez na vida. Se não fez, faça. Um feijãozinho, no algodão ou na terra. Quem já plantou uma semente de qualquer coisa na vida aqui? Se você não fez isso aí, você é um ET. Você tem um problema. Você fica jogando, já nasceu com videogame. Quebra essa porcaria. Vai botar a mão na terra. Vai ver um cachorro. Eu nunca vi um cachorro. Você vê uma sementinha, você pega um feijãozinho, você põe ele lá. Tem terra e tem feijão. Isso é fogo. Daqui a pouco, irmão, aquela semente, ela faz o quê? Ela estoura, ela abre, ela germina. E aí vem aquela plantinha, né? Aquele broto do feijão. O nosso corpo, nossa vida carnal é como aquela casca daquela semente. É isso que tem que arrebentar. É isso que tem que quebrar. Para Jesus sair. Quem de nós poderia entender que de uma certa maneira Jesus está preso dentro de você e você não quer deixar ele sair? Seja sincero, com quantas pessoas você já esteve na sua vida, você está conversando com ela que o Espírito Santo está falando na sua cabeça. Fala para ela de mim. Pensa, irmão, pensa. Fala aquela palavra agora. Fala que eu estou aqui, fala alguma, põe a mão nela. E você não? Você não fez? Você prendeu Jesus dentro de você. Você não deixou ele sair. Você não deixou ele se manifestar. Pensa, irmão. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Você já passou por isso, não passou? Eu acho que todo mundo aqui já. Em qualquer lugar. Você está lá, o Espírito Santo nunca para. Você já prestou atenção nisso? Você pode estar indo de ônibus. Vou de ônibus lá para São José. Você sentou no ônibus do Espírito Santo. Então, podia falar de mim para aquele cara ali, ó. Vou contar o último testemunho para terminar. Em 1900, eu não me lembro mais que ano que era, eu fui para o Paraguai fazer missão. Paraguai, Uruguai e Argentina, uns dias. Era recém-casado. Peguei um ônibus lá na Barra Funda, em São Paulo. Eu e mais uns 4, 5 para ir para o Paraguai. Irmão, era um ônibus da Pluma. Não pega esse ônibus. Meu Deus. Horrível. Terrível. Não é ônibus leito, não. Lá é ônibus morte. Só se for leito de hospital, né? UTI. Cara, é terrível o ônibus. Meu Deus, que ônibus endemoniado. Só sei que estava cheio de hindu. Hindu é indiano mesmo, não é índio, não. Coreano, chinês e uns atrapalhados, uns brasileiros, no qual eu me incluo. O ônibus estava lotado, irmão. Um cheiro maldito daquele salgadinho amarelo. Ou coisa do inferno, rapaz. Rapaz, era E aí a viagem, irmão, e da viagem. Ia parando daqui até lá em toda a cidadezinha que tinha, rapaz. Daqui lá no Paraguai. Passamos ali por Foz do Iguaçu e entramos lá para a Cidade do Leste. Rapaz, passava em cada cidade e falei, meu Deus, onde estou? Não sabia. Eu não aguentava mais, irmão, andar de ônibus. Não sei nem quantas horas. Cara, foi muitas horas de ônibus. Muitas horas de ônibus. Muitas, quase que... Eu acredito que umas 16 horas, eu não sei, cara, porque parava demais. Era muita parada. E aquela turma ali. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Escuta aí, irmão, você está pensando que é brincadeira? Lá pelas tantas da viagem, eu não aguentando mais, né? O Espírito Santo também não estava me aguentando mais. É que você está indo para onde? Fazer o quê? Estou indo cumprir o ID, Senhor, por todo mundo, aleluia, estou aqui. E não falou nada de mim para esse ônibus lotado aqui? Tem mais de 10 horas de viagem, você acabou com a quieta aqui dentro? O japonês aí, o chinês maluco aí na frente aí. O hindu ali, você não queria ir para as nações? Pois eu coloquei coreano, coloquei chinês, desse jeito, irmão. Eu não estou inventando não, falando desse jeito. Coloquei chinês, coloquei coreano, coloquei a Índia, a Coreia, o Japão,
Aretama, Castolira, esses lugares longe, botou tudo lá. Tremembé, bairro dos Guedes, botou tudo. Todos esses lugares longe. Botou tudo dentro do ônibus. O ônibus era como se fosse aquele mapa ali, ó. E eu, ó. Fazia quase 10 horas que eu estava no ônibus com aqueles caras. Indo fazer missão lá, não sei. Não. Você está entendendo, irmão? A burrice e a ignorância do ser humano. Se não for Deus falar com você, irmão, você não arruma. Eu falei, meu Deus, é mesmo. Aí eu que, nossa, Senhor, é mesmo, hein? Aí cheguei para os outros, mais fariseu que o... Cheguei para os outros, Deus falou uma coisa que a gente tinha ideia, vamos evangelizar aqui aos outros irmãos. Ó. Pô, boa ideia, né? Boa ideia. Irmãos, sei que Deus é muito misericordioso, bondoso, amável. E a gente começou a falar, aí a gente pegou no breu, né? Porque daí também, depois... Só faltava Deus falar assim, ó, ou vocês vão, transformar esse ônibus aqui no barco de Jonas. Aí vai começar a tremer, capotar para o meio da... É melhor começar logo. Mas foi uma bênção. Tinha gente desviado lá. O chinês era desviado. Chinês, hein? Conheceu Jesus na China. E veio para cá, por causa dos bugiganga deles aí, que vem de São Paulo. Estava indo para o Paraguai buscar essas fitas aí. Deus fez uma obra, uma coisa muito deliciosa dentro daquele ônibus. Mas você fez através de quem? Se eu não estivesse lá, não aconteceria. Naquele dia, naquela noite, naquele caso, né? Eu fui o Salmo 121 para aquelas pessoas. Porque eles ouviram o evangelho através de quem? De mim. Oramos para umas pessoas lá que estavam passando mal. Quem foi que orou? Fomos nós. As nossas mãos Deus usou para tocar. A nossa boca Deus usou para falar. Então quero dizer para você nessa noite que o tempo que nós estamos hoje é o tempo do Espírito Santo, não é o tempo de Davi. Não é o tempo que o Espírito Santo vinha e se apoderava. Agora o Espírito Santo vem para morar. E dentro desse negócio que ele mora, ele quer usar você como o canal das bênçãos dele. Ele quer que as pessoas conheçam ele através de nós. De grandes atitudes a pequenas atitudes, de grandes pregações a pequenos testemunhos diários que Deus dá na sua vida. Amém, irmãos? Está entendendo isso? E por favor, nunca mais pense numa vida consagrada sem a esmola. Porque você não pode ter uma vida consagrada a Deus que não vê o outro. Vida consagrada a Deus que não enxerga o próximo, não está consagrada a Deus, está consagrada a Ele mesmo. É uma busca de santidade, como ele diz lá no negócio da oração do jejum, para ser visto dos homens, para ser admirado pelos homens. Não tem valor diante de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a manifestá-lo, a deixar ele sair. Aqui, no seu trabalho, em qualquer lugar onde você estiver. Quantas pessoas a gente ganhou para Jesus no ano passado? Pensa. Qual foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Ah, mas peguei difícil. Leva na sua casa. Ora para ele lá. Ora lá no salão lá de beleza. Lá o cara está olhando, você está fazendo um cabelo desse. Já dá, vou fazer uma massagem aqui no seu couro cabeludo. Já enfia a mão na cabeça dele. Aonde você estiver, um ambiente, você tem um ambiente de trabalho, glorifica Jesus ali. Você está em qualquer lugar, irmão. As pessoas vão enxergar os sinais. Os sinais que acompanham aqueles que creem. Não é só sinal de maravilha e milagre. São sinais que você tem Jesus na sua vida. Uma pessoa que fala totalmente diferente, que sente totalmente diferente, ele é um sinal de Deus. Porque, irmãos, nesse mundo aí, quem que está se preocupando com o outro? Está todo mundo querendo atropelar o outro. Você está aí, você é um jovem, você tem um sinal de pureza na sua vida, dentro de uma escola, você é Jesus dentro daquela escola. Você pega as escolas, são verdadeiros antros de todo tipo de coisa ruim, prostituição e escambau. Aí vem uma menina que é santa. Ela quebra tudo, cara. Vem um rapaz que não está em prostituição, ele é santo, ele está com o Senhor. Ele influencia tudo. A turma começa tirando sarro da cara dele. Mas daqui a pouco vem aqueles caras pelo cantinho assim, ô, tem como você orar para mim aí, cara? Minha coisa. Feche seus olhos por esse momento.
Pense. Amém? Pense um pouquinho. Jesus está dentro de você. Conversa com Ele aí. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor saia de dentro dessa caixinha. A caixinha, irmão, que Jesus fica preso, não são as 4 paredes da igreja, como tem todo mundo falando. É você mesmo. Fala com Ele, Ele está aí. Fala, Deus, eu quero viver o resto dos dias que eu tenho manifestando o Senhor. Eu não quero te guardar como um segredo. Eu tenho que te entregar, Senhor, a todo momento, através de um copo d'água para um pequenino. De qualquer maneira, Deus, que eu puder, eu quero te revelar. Eu quero mostrar que o Senhor é vivo, mostrar que o Senhor é real. Quero mostrar, Senhor. Jesus,